Estudos comprovam que a primeira infância, que vai até os 6 anos, é um período fundamental no desenvolvimento da criança. As consequências do que se aprende nessa fase refletem na sociedade. Para falar sobre o assunto, nós recebemos a vereadora Janaína Lima, do Partido Novo, que esteve na semana passada nos Estados Unidos, onde participou de um curso de liderança executiva em desenvolvimento da primeira infância em Harvard. A vereadora também tem um projeto de lei que trata desse assunto e que já foi aprovado em primeira votação no plenário da Casa. Olá, vereadora, tudo bem? Olá, Felipe. Obrigada pela oportunidade, pelo convite de vir aqui compartilhar com a população, com todo mundo, os aprendizados que tive nessa semana em Harvard. Nós que agradecemos. Vereadora, o que justifica, então, a criação de políticas públicas específicas para a primeira infância? Acho que antes, de entrar na sua pergunta, eu quero pedir licença para esclarecer, até mesmo que eu acho importante, mantendo o princípio da transparência que o meu mandato é regido, dizer que eu me afastei, pedi licença, da qual não fui remunerada, nenhum centavo de dinheiro público foi utilizado na minha ida a Harvard e foi um curso ao qual eu aprendi muito daquilo que a gente já debate aqui no Brasil, em São Paulo especificamente, da importância de políticas de primeira infância. Inclusive, nós temos aqui um projeto que foi apresentado aqui na Casa, já passou em primeira votação. Temos uma audiência pública nessa próxima segunda-feira, dia 27, às 15 horas. Convido toda a população a estar presente. E qual é a razão? O que motiva? Qual é a importância da primeira infância? Como você mesmo disse na abertura, a sociedade de amanhã é definida do responsabilidade da atuação e da formação da política pública da primeira infância. Qual é o cuidado, qual é o olhar que nós, como agentes públicos, estamos dando às nossas crianças? É um período em que a criança tem todo um processo, um desenvolvimento socioemocional, é um período em que a criança, o período em que está se formando o cérebro. Então, é a oportunidade, a janela de oportunidade que a gente diz de formar aquele cidadão, em que a gente tem a oportunidade de dizer, inspirar aquele cidadão a construir um projeto de vida com aquele pequeno cidadão. Que a criança não é aquele sujeito que não fala, é um sujeito que luta para falar. E como que a gente vai dar voz a esse adulto que se formará? Eu acho que essa é a responsabilidade e a mensagem da responsabilidade e da importância da primeira infância, de realmente a gente formar uma geração empreendedora, uma geração que pensa para cima, é uma geração que pense no desenvolvimento do país, que pense no desenvolvimento do município e que entenda os seus deveres, os seus direitos e como contribuir com o município. Vereadora, e quais são os principais pontos do projeto de lei da senhora que trata desse assunto? Projeto de lei, ele inclusive, que me deixou assim muito feliz é de ver que o projeto está muito alinhado com tudo o que eu tive a oportunidade de aprender na semana passada. O que o projeto traz de inovador? Primeiro, é a integração das políticas públicas. Então, a criança, ela não é um número na saúde, não é um número na educação, não é um número do desenvolvimento social e nas demais áreas, setores da municipalidade. Ela é única. E por que não a gente pensar um programa em que essa intersetorialidade esteja presente, integrando essas políticas públicas com mecanismos de acompanhamento e monitoramento, em que muitas vezes a gente pode concentrar na política de creche, que muitas vezes hoje é vista simplesmente para gerar acesso ao mercado de trabalho da mulher, que é muito importante, que a mulher tem que ter sim o seu direito a ter acesso ao mercado de trabalho, nós lutarmos por isso, mas já que a criança está lá, está naquele espaço, vamos fazer com que aquele espaço seja um espaço de desenvolvimento, de integração de políticas públicas e num outro momento a gente pensar a criança como de verdade um ser dentro da família, como que a gente pode de fato influenciar a relação da parentalidade, a criança com os pais, com os professores. A gente percebeu o quanto é importante para o desenvolvimento da criança essa relação de professor e aluno, que não é muito além
do que qualquer estudo apresenta, o quanto isso pode desenvolver. Eu mesmo sou um próprio retrato disso. Tive uma professora que muito me estimulou na creche, me alfabetizei aos 5 anos. Então, eu acho que o compromisso de um cidadão pleno é um compromisso da sociedade que passa por políticas públicas que priorizem a criança com o seu futuro, com o futuro do município. Vereadora, como que essa experiência, esse conhecimento adquirido na universidade, em Harvard, pode acrescentar nesse projeto de lei da senhora? Em vários aspectos. Primeiro, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi entender a formação do cérebro da criança nesse período, principalmente de 0 a 3 anos. Quais são as janelas de oportunidade, o quanto que uma criança, quando ela aprende um instrumento, um esporte, a educação, a gente não pode considerar, por que não a gente trazer uma política de educação para a criança de 0 a 3 anos, aproveitar essa janela para despertar o conhecimento, trazer o valor da educação como um valor na política voltado para a primeira infância e trazendo isso para o projeto, o que a gente vê? Que a gente pode criar mecanismos simples, usando essa relação, qualificando esse profissional que trabalha com primeira infância, a desenvolver e desvendar os segredos dessa criança, como fazer com que ela descubra novos horizontes e, mais do que isso, despertar o potencial daquela criança, fazer com que ela, de fato, desbrave novos conhecimentos, que ela comece, então, a ter um projeto de vida, entrar num ciclo virtuoso a partir do seu aprendizado e da sua interação com uma política pública comprometida. Outra coisa que eu achei muito importante que eles trouxeram é a teoria da mudança, é o que se chama de inovação na primeira infância. Que o que eles trazem é a cocriação, que na verdade, como que a família tem um papel, como a creche tem um papel, como a sociedade tem um papel, a ocupação das ruas, o direito de brincar da criança. São essas algumas das coisas que a gente discutiu muito em Harvard, que eu acho que pode ser, sim, integrados no projeto e que muitos dos aspectos já estavam contemplados, como o desenvolvimento cognitivo da criança, a inteligência socioemocional, a relação com o professor. Na verdade, o projeto ele tem como objetivo criar diretrizes claras para que, por que não, até nós buscarmos parcerias com a iniciativa privada que cumpra essas diretrizes, fazendo com que ali se forme um núcleo central da política, o que deve ser cumprido para que essa criança tenha acesso a um futuro melhor, a um futuro diferente. E quando a gente fala também de criança, a gente não fala só do futuro, a gente fala do hoje também, porque o retorno com a criança é uma coisa clara. Cada R$1 investido, o retorno é 7 vezes maior. O Estado, ainda assim, se você for trazer o aspecto econômico, ainda assim ele é um ponto relevante. Mas você traz a relação, o desenvolvimento, a mudança, tanto do aspecto social, econômico e social, quanto sociedade. Agora, vereadora, a senhora chegou a conhecer outras lideranças, autoridades brasileiras lá em Harvard? Houve algum tipo de articulação para, quem sabe, trabalhar alguma pauta conjunta nessa agenda de políticas voltadas à primeira infância? Sim, haviam outros parlamentares e a gente criou uma agenda nacional, pensando assim, como que em todos os níveis, em todas as esferas, pudéssemos, então, dentro dos parlamentos, a dar voz e jogar luz ao tema da primeira infância. Então, a gente pensou várias ações, como até mesmo um projeto de lei voltado para a primeira infância. Nós já estávamos com esse projeto encaminhado, criar uma comissão permanente. Aqui, nossa casa já sai na frente, que nós temos uma comissão de direito da criança e do adolescente. Então, isso foi uma questão colocada para que em todas as outras esferas também tenham essa comissão. Como que a gente pode, a partir disso, desbravar um plano de ação, articular um plano de ação com todos os setores, como que a gente pode gerar dentro disso conceitos, porque uma coisa que a gente ouviu muito é que o Brasil não tem dados. Então, a necessidade de nós estarmos
fazendo um relatório dessas políticas públicas e criando um observatório para que essas políticas fossem avalizadas e tivesse um acompanhamento, um monitoramento do que aonde estamos, da onde pretendemos ir, aonde devemos avançar. Então eu achei também relevantes foram algumas das agendas nacionais que foram colocadas pelos parlamentares que lá participaram. Ok, vereadora, queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal da Câmara. Vereadora, falando um pouquinho aqui sobre a importância da primeira infância, vereadora Janaína Lima, do Partido Novo. Obrigado. Obrigada.